Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Mestre Pokémon. Capítulo 10. Qual Pokémon você usará? Definitivamente irei com minha entrada. Espero poder vencer esta competição. Ouvi dizer que haverá uma recompensa surpresa se você vencer. Axel foi até esses treinadores Pokémon emocionados e perguntou o que estava acontecendo. Ei, você se importa em me incluir na sua palestra? Haverá alguma competição de batalha aqui? Depois de ouvir a enfermeira Joy chamá-lo de senhor, sua polidez aumentou um pouco. Ah, o torneio novato será realizado amanhã. Estamos pensando em participar. Você também é treinador novato? Perguntou o loiro que era cerca de 5 centímetros mais alto que Axel. Ah, o infame torneio de novatos. Foi um daqueles torneios que aconteciam a cada 3 meses na maioria das grandes cidades. Os 3 primeiros vencedores receberiam prêmios e dinheiro emocionantes. A liga decidiu que, como os treinadores novatos não têm muitos recursos, deveria haver alguma maneira de ganharem. Assim, os vencedores receberiam uma boa quantia em dinheiro e itens. Os juízes analisam a batalha e, se os treinadores fossem bons o suficiente, receberiam um certificado. Este certificado apenas aprova que você foi promovido de treinador novato a treinador iniciante. Todo treinador deve participar do torneio novato e tentar, a menos que obtenha o certificado. Mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Sim, estou. Quais são os prêmios de que vocês estão falando? Ei, eu sou Axel Blaze. Axel respondeu. Olá, eu sou Lopes e esta é Mariana. Bom, você ganha 1 milhão de Pokédollars e quanto aos itens não foi revelado. Mas dizem que é muito bom e é uma surpresa, disse Lopes. 1 milhão de Pokédollars pode parecer muito, mas na verdade não era para treinadores de Pokémon. Treinar um Pokémon até sua evolução final pode custar mais de 1 bilhão de Pokédollars, dependendo de quanto você deseja gastar. Ei, isso parece muito bom. Acho que vou tentar então. Obrigado, Lopes. Ah, não se preocupe, o prazer é nosso. Além disso, tem cartazes disso por todo lado. Mas se você quiser competir, tem que se inscrever nas próximas 2 horas, respondeu Mariana surpresa. Mariana era uma menina com uma altura relativamente normal de 1,80 metros. Ela tinha cabelo castanho com 2 pequenos rabos de cavalo nas costas. Ela estava usando sapatos pretos sem salto, jeans largos azuis e uma camiseta vermelha com uma jaqueta marrom por cima. Ela parecia o tipo de garota que mal pode esperar para conversar muito. Axel fez uma nota mental para evitar essa garota. Obrigado pela informação, Mariana. Irei agora me inscrever. Encontro vocês amanhã no palco, contando que Axel foi se inscrever no torneio. A inscrição foi fácil e o torneio começaria amanhã às 11 horas. O participante deveria estar pronto 1 hora antes da competição. Ele foi ao centro Pokémon para coletar seus Pokémon, então algo interessante aconteceu. Ambos os seus Pokémons estão com boa saúde agora. Mas há algo errado com Nidoran. Não conseguimos descobrir o que é. Desculpe por isso. A enfermeira Joy respondeu desculpando-se. O que você quer dizer? Ele está bem ou muito doente? Axel perguntou apressado. Ele não está doente. Então, você não precisa se preocupar com isso agora. Mas há algo que está prejudicando seu potencial. Isso pode afetá-lo no futuro, quando ele evoluir. Entrei em contato com o Dr. Akibabara, e ele iria ficarei feliz em investigar isso mais detalhadamente. Ele está na cidade de Matia, que fica entre a Safari Zone e a ilha Cinnabar, respondeu a enfermeira Joy. Obrigado, enfermeira Joy. Você poderia me dar os dados de contato dele? Vou encontrá-lo depois de algum tempo, disse Axel. Depois de pegar suas informações de contato, ele subiu as escadas. Ele chegou perto de uma cabine telefônica para ligar para seus pais. Trim, trim. Olá, quem é? Ei, Agnes, sou eu, Axel. Como você está? Axel respondeu. Mãe, Axel está no telefone. Ela gritou correndo para sua mãe. Alguns momentos depois. Axel, como você está? Você disse para nos ligar em 10 dias, mas está ligando depois de 1 mês. Estávamos tão preocupados. Sua mãe continuou tagarelando sobre isso. Neste mundo, Pokénava ainda não havia sido inventado. E não havia rede na floresta, mesmo que você queira contatá-los. Seu plano inicial era cruzar a floresta em 5 a 10 dias, mas devido ao treinamento, ele demorou cerca de 1 mês para chegar à cidade de Gringey. Eles tiveram uma conversa fiada, mas a conversa foi muito grande. O pai de Axel estava no escritório, não em casa, e também conversou com o tio. Depois de conversar com seus pais, ele foi para o 2º andar. Ele havia reservado o quarto para esta noite e sem almoçar dormiu na cama. Já fazia muito tempo que ele não dormia na cama. Quando ele caiu na cama, ele dormiu instantaneamente. À noite, 18 horas. Ah, nhai, Axel disse esticando as mãos e as pernas. Ele acordou às 18 horas da tarde. O sol já estava se pondo. Ele acordou seu Pokémon e foi tomar banho. Fazia 1 mês que ele não tomava um banho satisfatório. Ele também limpou Nidoran e Shedinja. Ele foi ao 1º andar e pediu a mesma comida. Ele já havia feito comida caseira para Nidoran. Shedinja não precisava comer. Seu corpo era oco por dentro. Era um Pokémon do tipo inseto, fantasma e vive comendo energia vital ao redor ou energia mortal. Axel estava com muito pouco dinheiro agora. A inscrição custou 1000 Pokédollars e café da manhã e a refeição agora custou 200 Pokédollars. Então ele tinha apenas cerca de 800 Pokédollars restantes, o que era extremamente menos, pois ele também teve que comprar um monte de poções e antídotos. Devido ao ponto de veneno da habilidade de Nidoran, ele começou a ficar muito envenenado e agora precisava de mais antídotos. Hoje não precisamos fazer nenhum treinamento. Vamos passear pela cidade. Axel declarou aos seus Pokémons. Nidoran deu um suspiro de alívio no rosto. Eles estavam passeando pela cidade. Havia muitos bons restaurantes, fábricas, hotéis e muito mais.
Uma coisa que Axel achou interessante foi sobre caçadores Pokémon. Você poderia capturar Pokémon na natureza e vendê-los para eles e ganhar muito dinheiro. Alguns dos Pokémon descontrolados que machucam muitos treinadores também podem ser capturados e vendidos para a liga. E os caçadores Pokémon eram completamente legais. Como 80% do mundo Pokémon era inexplorado e a maioria dos lugares eram cobertos por florestas, capturar Pokémon na natureza e vendê-los não parece ser ruim. Tinha algumas regras a seguir, mas eles eram bastante frouxos e também tinham relações com a liga. A próxima coisa foi ganhar dinheiro com a batalha. Se você tiver uma batalha Pokémon com os treinadores e ambos tiverem mais de 1000 Pokédolars no bolso, os vencedores receberão parte do dinheiro. O dinheiro foi decidido antes da batalha, mas eles ganham pelo menos 1000 Pokédolars. Não acredito que fui enganado pelo Bruno. Quando eu encontrá-lo novamente e sei que o farei, terei que pagar muito, Axel murmurou para si mesmo. Ele sabia dessa regra, mas esqueceu de pedir dinheiro ao Bruno. O pouco dinheiro não teria importância para ele se fosse em circunstâncias normais. Mas agora ele só tinha cerca de 800 Pokédolars sobrando. Outra coisa interessante foi sobre a Associação da Liga. Era como uma guilda em vários romances leves. Eles tinham missões que você poderia completar e ganhar algum dinheiro e benefícios. A missão não estava relacionada apenas a Pokémon e treinadores. Havia missões como limpeza, serviço de garçom em horários de pico, captura de Pokémon selvagens, ladrões e assaltantes e muito mais. A última coisa interessante que descobriu foi o leilão. Cada grande cidade tinha um leilão onde vendiam alguns itens valiosos e raros e até Pokémons por um preço alto. Ele começou a fazer alguns planos para ganhar dinheiro. Depois de algum tempo eles chegaram ao centro Pokémon e comeram um pouco. Axel e a equipe foram dormir depois de comer. Capítulo 11. Quarto número 235, terceiro andar, centro Pokémon. Eram 5 da manhã e nosso protagonista já havia acordado e estava lavando o rosto. Ambos os seus Pokémons também tiveram os olhos abertos. Hoje foi o dia do torneio. Axel não queria treinar pesadamente Nidoran e Shedinja. Então, ele saiu do centro Pokémon e disse a Nidoran para correr com ele. Como Shedinja acabou de ser apresentado à sua equipe, ele queria que Shedinja levasse as coisas com leveza por algum tempo. Ele estava planejando usar apenas Nidoran neste torneio. Shedinja ficou desapontado ao ouvir isso, mas Axel o convenceu dizendo que primeiro precisava de um pouco de treinamento. Axel queria que Shedinja aprendesse o movimento, agilidade. Aumenta a velocidade do usuário rapidamente. Axel instruiu Shedinja a relaxar e iluminar seu corpo e voar em alta velocidade. Fazer isso foi muito difícil. Shedinja teve que primeiro acalmar sua mente e depois voar em sua velocidade máxima, mantendo o controle e desviando dos obstáculos. Enquanto Shedinja treinava e Nidoran fazia alguns exercícios normais de esquiva para refrescar seu corpo, Axel também tentava treinar seu corpo. Depois de ver as estatísticas da enfermeira Joy, ele sentiu que estava muito fraco. Axel também não queria ser o tipo de treinador que ordena que seu Pokémon treine enquanto está deitado no chão. Então, Axel começou a fazer Shadowboxing que havia aprendido um pouco em seu mundo anterior. Depois de algumas horas almoçaram, e depois de descansar um pouco estavam prontos para a batalha. Havia 30 participantes no torneio novato. Havia 3 juízes para o torneio. Quando Axel chegou ao estádio do torneio, viu muitos participantes enérgicos. Quase todos os participantes tinham mais ou menos a sua idade. Ele não viu Mariana ou Lopes entre os participantes. A sala era bastante grande e os participantes estavam espalhados. Depois de ver a lista de participantes, ele descobriu que sua primeira batalha foi com uma garota chamada Luna. Sua batalha foi no quarto round, estádio do torneio de novatos. Olá, povo da cidade de Gringey. Eu sou James Dane, o anfitrião de seu emocionante torneio. Hoje temos 3 juízes aqui conosco. O primeiro é, claro, nosso prefeito da cidade, Liam Smith. Nosso segundo juiz é a enfermeira Joy, Clarive Delton e por último, mas não menos importante, nosso último juiz é o líder do ginásio de cidade de Fuchsia, Sr. Koga. A multidão explodiu quando ouviu o nome de Koga. Os 3 juízes apareceram e tomaram seus lugares. Gostaria de entregar o microfone ao nosso prefeito e dizer as regras deste torneio. Dê-lhe uma salva de palmas. Liam era um velho de cerca de 60 anos com cabelos brancos que pareciam cair com o passar do tempo. Ele tinha cerca de 1,80 metros, vestindo um terno preto com gravata azul escura e um relógio caro. Quando ele assumiu o microfone, a multidão ficou em silêncio por algum tempo. Pensando que agora tinha toda a atenção, ele disse bem-vindo, meu querido cidadão da cidade de Gringey e aos treinadores novato neste trimestre do torneio novato. Cada vez tentamos fazer algo diferente para apimentar a competição e desta vez não é diferente. Temos o Sr. Koga hoje como juiz especial. São 30 participantes e este será um torneio eliminatório. Dos 30 participantes, 15 serão selecionados. Dos 15, 8 serão selecionados. Um participante aleatório entre os 15 avançará automaticamente para a próxima fase. De 8 a 4, depois de 4 a 2 e finalmente o primeiro. Existem algumas regras para o torneio. Como este é o torneio novato, os participantes só podem lutar com um Pokémon. 2. É proibido o uso de itens como poções e antídotos. E 3. Até que o Pokémon desmaie ou o participante se renda, a batalha continuará. O campeão deste torneio receberá 1 milhão de Pokédolars. O segundo participante classificado receberá 500 mil Pokédolars e 100 mil Pokédolars para o terceiro classificado. Outra recompensa especial é que os 3 vencedores podem receber uma recompensa pessoal de um de nós.
A recompensa será um mistério e o campeão escolherá primeiro. Ok, sem mais delongas, vamos começar a batalha. Axel estava dentro da sala com seus pokémons discutindo táticas de batalha. Shedinja ainda parecia um pouco deprimida. Então Axel disse, Shedinja, tente pensar em usar sombra furtiva, e então assimilar com minha sombra. Isso aumentará seus poderes do tipo fantasma e aumentará seus poderes em sombra furtiva. Shedinja respondeu com entusiasmo. Jin, a submissão foi gerada por meio de uma ação específica. Participe do torneio novato e seja o campeão ou segundo ou terceiro. Nível de dificuldade, FF. Recompensa, atualização do sistema. Atualização do sistema. Isto parecia emocionante. Gostaria de saber o que ele ganharia? Função de loja? Função de inventário ou algumas habilidades quebradas? A vez de Axel entrar na batalha chegou aos 10 minutos. O torneio foi para treinadores novatos e eles só podem usar um Pokémon. Como os Pokémon eram fracos, eles se cansavam muito rápido, então a batalha também terminava muito rápido. Agora para a quarta batalha, Axel Blaze da cidade de Akone e Luna Kakabon da cidade floral. Por favor, suba ao palco. Axel e Luna subiram ao palco. O palco era muito grande, cerca de metade do tamanho de um estádio de futebol. O palco estava verde com grama, um pouco de lama e pequenas pedras por toda parte. Havia uma grande pintura de Pokébola no meio do palco. Axel olhou para seu oponente para avaliar sua força. A garota usava calças justas que mal cobriam a coxa. Ela tinha pele clara e um daqueles cabelos pretos e moleca. Sua altura era de cerca de 5, 1 pés. Mas o olhar que a garota lançou o deixou surpreso. Ele podia sentir um pouco de intenção de matar dela. Ele se perguntou o que ela havia passado em sua vida para parecer tão feroz. Tire seus Pokémons, disse o árbitro. Vá Nidoran, vá Nidoran. Axel ficou surpreso por ela também ter Nidoran. Era uma fêmea Nidoran e parecia saudável e poderosa. Vocês dois estão prontos? Ambos assentiram. Então comece. Capítulo 12. Nidoran comece com enfrentar, gritou Axel. Para esta batalha, o inimigo Nidoran seria chamado de Nidoran fêmea. Nidoran, equipe dupla, disse Luna calmamente. Vendo o adversário usando equipe dupla e 2 Nidorans fêmea atacando, Axel imediatamente disse a Nidoran para usar foco de energia. Nidoran fechou os olhos vermelhos e começou a focar. Concentre-se e depois use guarda baixa e combine com enfrentar, disse Axel. Guarda baixa foi um movimento que procurava uma abertura e atacava continuamente. O primeiro Nidoran fêmea veio usando seu enfrentar, enquanto o segundo Nidoran fêmea logo atrás do primeiro saltou alto pronto para usar o chute duplo. Nosso Nidoran abriu os olhos e desviou do primeiro Nidoran fêmea e depois do segundo também e usou enfrentar para o segundo Nidoran. Infelizmente, o segundo Nidoran era uma ilusão e desapareceu. Enquanto isso, Nidoran usa morder, disse Luna animadamente. Nidoran fêmea usou morder na orelha de Nidoran. Nidoran chorou e tentou se afastar, mas Nidoran fêmea agarrou bem. Neste ponto, Axel percebeu que a batalha de Pokémon era totalmente diferente de lutar contra Pokémon selvagens. Bruno parecia muito fraco comparado a Luna. Nidoran, não entre em pânico. É apenas um pequeno contratempo. Agora use poção de veneno. Axel disse em voz baixa e madura. Nidoran sentiu a intenção de Axel e se acalmou um pouco. Estava em pânico antes porque nunca havia perdido uma luta. E agora parece que sim. Nidoran abriu a boca e espalhou veneno por todo o corpo de Nidoran fêmea. Não teve muito efeito porque também é um Pokémon do tipo venenoso, mas não estava completamente imune ao veneno. Poção venenosa atingiu seus olhos e ele se distraiu. Nidoran naquele momento se libertou de morder. A poção de veneno reduz o ataque, especial ataque e agilidade. Nidoran fêmea foi afetado por isso, mas não a ponto de ser monumental nesta batalha. Nidoran não perdeu tempo e usou o ataque Horn. Nidoran fêmea recuou meio metro da colisão e Axel instruiu Nidoran a usar enfrentar a toda velocidade. Nível 7 enfrentar, atingiu Nidoran fêmea e empalou no chão. Nidoran recuou um pouco para se preparar para outro ataque. Neste momento crucial, concentre-se Nidoran, use vingança, Luna disse em um ritmo apressado. Agora vingança, era um ataque que suportava o dano por 2 turnos e depois causava o dobro do dano recebido. Se Nidoran atacasse Nidoran fêmea e ele sobrevivesse usando vingança, então Axel certamente perderia a partida. Então Axel usou uma jogada inteligente. Nidoran, use descanso. Enquanto Nidoran fêmea brilhava com uma aura vermelha, Nidoran fechou os olhos vermelhos e dormiu para recuperar a saúde. Agora, mesmo que vingança acerte, ele não afetará muito Nidoran, pois nunca causou nenhum dano a Nidoran fêmea. Esse movimento irritou Luna um pouco. O que Axel não sabia era que seu Nidoran tinha uma boa defesa. Ela pensou em usar vingança finalmente para que Axel corresse o risco de usar movimentos de facada para eliminar Nidoran fêmea. Mas por causa de uma boa defesa, havia uma grande chance de Nidoran fêmea sobreviver e seria sua vitória. Mas esse movimento falhou. Covarde. Por que você não termina se você é homem? Ela gritou provocando Axel. Axel não disse nada e apenas sorriu com um sorriso diabólico. Finalmente Nidoran fêmea carregou seu vingança e atingiu Nidoran. Axel gritou para Nidoran acordar, mas como acabou de aprender, não era proficiente nisso. O vingança atingiu Nidoran, mas não causou muito dano. Descanso, curou bastante Nidoran e ele acordou depois de ser atingido. Nidoran fêmea estava respirando pesadamente porque vingança leva muito tempo para carregar. Nidoran tentou usar enfrentar novamente, mas Nidoran fêmea se esquivou. Em seguida, usou guarda baixa e enfrentar continuamente. Nidoran fêmea não estava conseguindo nenhum resultado sobre Nidoran. Havia hematomas e cortes por todo Nidoran fêmea com sangramento por todo o corpo. Todos sabiam que ia perder e perdeu também. Como golpe final, Luna disse, Nidoran usa time duplo e chute duplo. Uma luz vermelha brilhou em seus olhos. Nidoran,
Disse e usou equipe dupla. Esta dupla equipe foi muito rápida que a anterior. Nidoran não conseguia perceber isso. O primeiro chute duplo do primeiro Nidoran fêmea atingiu Nidoran bem em seu rosto e ele voou para trás e se prendeu na rocha e a rocha quebrou com o impacto. A força daquele chute duplo foi muito alta para um Pokémon iniciante. O segundo chute duplo do segundo Nidoran fêmea acertou no mesmo local e a pedra quebrou. Nidoran voou por 5 metros e caiu no chão com um grande baque. A batalha mudou completamente. Nidoran fêmea correu até Nidoran e usou o morder na mesma orelha. Nidoran também usou o morder em Nidoran fêmea. Ambos não estavam dispostos a desistir, mas depois de uma dúzia de segundos, Nidoran fêmea fechou os olhos e desmaiou. Todos ficaram chocados assistindo esta batalha. Axel deveria ter vencido com bastante facilidade, mas o Nidoran de Luna virou a mesa em um instante. Ainda perdeu, mas todos no estádio tinham um toque de respeito pelo pequeno Pokémon quadrúpede. O árbitro também ficou atordoado por alguns segundos. Percebendo seu erro, ele gritou: o vencedor é Axel Blaze. A multidão explodiu após a partida. Nidoran ficou muito machucado com a partida. Então, Axel levou Nidoran apressadamente para fazer um check-up. As enfermeiras estavam no estádio para qualquer Pokémon ferido. Trouxeram 2 maçãs para ambos os Nidorans. Jin. O ataque de chifre foi aumentado para 2 Jin. Guarda baixa subiu de nível para 4 Jin. O descanso subiu para 2 Jin. Nidoran começou a aprender morder, 10% Jin. 10 EVS de ataque para Nidoran. Depois de esperar 30 minutos com impaciência, a enfermeira Joy deu a Axel uma notícia horrível. Nidoran ficou gravemente ferido, então só poderá se recuperar totalmente amanhã. A próxima rodada seria realizada à noite. Nidoran se recuperaria o suficiente para a batalha naquele momento, mas não era aconselhável deixá-lo lutar no torneio à noite. Axel se sentiu muito mal por não ter conseguido vencer este torneio. Ele obviamente não usaria o Nidoran à noite. Capítulo 13. Era por volta de 13 horas da tarde. Axel estava no café comendo alguma coisa. Lopes e Mariana consolavam Axel. Ambos venceram facilmente em sua partida. Axel também venceu a partida, mas seu Pokémon se machucou na batalha na próxima rodada. Não se preocupe, Axel. Seu oponente foi muito difícil. Eu mesmo vi a partida. Mesmo que você não consiga lutar na próxima rodada, tenho certeza que receberá o certificado. Mariana disse, dando tapinhas nas costas de Axel. Mesmo que estivessem tentando fazê-lo se sentir melhor, ele estava se sentindo pior. Axel tinha um complexo de superioridade. Ver essas duas pessoas consolando de que ele não poderia lutar na próxima rodada o deixou furioso. Ele, é claro, não demonstrou isso na cara, mas os odiava ainda mais. Axel pediu licença e saiu. Ele planejou treinar Shedinja. Shedinja, saia, Axel disse. Shedinja saiu gradualmente da sombra de Axel. O plano de Axel para que Shedinja se escondesse em sua sombra funcionou bem, embora Shedinja não fosse bom nisso. Treinadores experientes podiam olhar através de Shedinja mesmo que ele estivesse escondido nas sombras, mas eventualmente melhorará. Shedinja também não estava de bom humor e viu Nidoran vencer a partida por pouco. Nidoran era muitas vezes mais poderoso que Shedinja. Vendo a batalha, senti que nunca conseguiria vencer uma única partida no futuro. Axel sentiu as emoções de Shedinja. Quando você captura um Pokémon e o registra no centro Pokémon, você usa uma gota de sangue para fazer isso. Fazer isso tem muitas vantagens. Uma delas é que você pode sentir a sensação do Pokémon e o Pokémon também pode sentir suas emoções. Shedinja, aqueles que não conseguem se reconhecer, acabarão falhando. Axel disse calmamente. Você é fraco e por causa de sua espécie, sua saúde está muito baixa. Reconheça sua fraqueza, então só você poderá melhorar. Shedinja dizia. Shedinja sentiu um choque no coração, como se tivesse acabado de perceber algo muito importante. Se você é fraco, então trabalhe mais duro. Dê mais tempo de prática do que Nidoran, e você acabará alcançando ou talvez seja mais poderoso do que Nidoran. Shedinja tinha determinação nos olhos quando ouviu seu treinador. Estava contemplando o que seu treinador disse. Aqueles que não conseguem reconhecer-se acabarão por falhar, foi o que disse o seu treinador. Shedinja e Axel treinaram a tarde inteira. Treinou em agilidade e enfrentar, também treinou em endurecer. Enquanto isso, Axel treinava sombra boxing e depois de algum tempo começou a socar uma árvore. A raiva que ele sentiu antes foi totalmente liberada naquela árvore. Já era noite. Axel, depois de algum treinamento com seu Shedinja, foi ao centro Pokémon para verificar Nidoran. Depois de ser informado de que Nidoran ainda precisava ser examinado, ele saiu para tomar Nidoran pela manhã. Ele comeu um pouco de comida. Shedinja não precisava de nenhum. Então ele foi para o quarto e dormiu. Ele não queria ir ao estádio e assistir à luta. 21 horas à noite, quarto não. 204, segundo andar, centro Pokémon. Um Pokémon acordou do chão, voou até a janela, virou-se para ver seu treinador e voou da janela em direção à floresta. Este Pokémon era Shedinja. Shedinja decidiu treinar à noite a partir de agora. Ele treinaria até se tornar o Shedinja mais poderoso do mundo Pokémon. Começou a usar endurecer para aumentar sua defesa. Também passou a praticar agilidade e enfrentar. Shedinja fez esse regime de treinamento por quase 30 minutos. Cansou depois do treino. Houve alguns pequenos hematomas, pois ele se machucou no processo. Descansou um pouco, então notou 3 Sandshrew nos arbustos. Shedinja se escondeu para observá-los. Um dos Sandshrew fugiu do grupo. Shed decidiu que era hora de algum treinamento de batalha. Shedinja usou sombra furtiva e assimilou-se na única sombra de Sandshrew. Depois de se afastar, Shedinja saiu da sombra e abordou o adversário. Sandshrew ficou muito surpreso e foi jogado um pouco longe. Shedinja imediatamente usou rajada em Sandshrew.
Como o pobre Pokémon nem sabia quem o atingiu, Rajada atingiu Sandshrew criticamente e ele voou com o vento. Depois que Sandshrew pousou no chão, ele imediatamente se posicionou e usou o ataque de areia. O ataque de areia atingiu Shedinja e diminuiu sua precisão. Sandshrew usou escavação e acertou Shedinja. Mas a habilidade de super guarda de Shedinja também torna os movimentos do tipo terrestre imunes. Sandshrew não sabia disso e pensou que Shedinja foi atingido. Shedinja então usou hipnose em Sandshrew. Como era noite, hipnose afetou muito bem. Sandshrew começou a cochilar e Shedinja usou sombra furtiva e se escondeu na sombra de uma árvore. Vendo que Shedinja não estava em lugar nenhum, ele adormeceu. Axel dissera que era preciso reconhecer sua fraqueza e pensar a respeito. Ele sabia que estava com pouca saúde e não havia nada que pudesse fazer a respeito. Então, tinha que jogar de forma inteligente. Isso é exatamente o que Shedinja estava fazendo agora. Agora ele poderia usar alguns Rajada e enfrentar e terminar a batalha. Mas pensou que deveria haver uma maneira mais segura de vencer isso. Shedinja se aproximou do Pokémon adormecido, sentiu algum tipo de energia do Pokémon e pensou que poderia manipulá-lo. Isso começou a atrapalhar os sonhos de Sandshrew e a fazer parecer que Sandshrew estava tendo um pesadelo. Sempre que Sandshrew estava naqueles pesadelos, Shedinja podia sentir a mesma energia ficando mais forte. Começou a absorver essa energia e essa energia o fortaleceu e recuperou a saúde. Sim, Shedinja aprendeu o Devorador de Sonhos. Depois de recuperar totalmente a saúde, Shedinja decidiu que era a hora de encerrar a batalha. Ele usou Rajada algumas vezes e depois enfrentar mais algumas. Depois disso, Sandshrew parou de respirar. Estava morto durante o sono. Shedinja então sentiu novamente a mesma energia de antes. Começou a absorver a energia novamente. Mas essa energia era demais para Shedinja absorver. Foi muito violento que o anterior. Estava tornando Shedinja poderoso permanentemente, mas não conseguia controlá-lo. Foi a Aura da Morte. Como Shedinja era um Pokémon fantasma, a Aura da Morte foi benéfica para ele. Mas esta foi a primeira vez que o absorveu, então em vez de ser bom, estava prejudicando Shedinja. Shedinja parou de absorver a energia e tentou sentir e assimilar a energia fazendo meditação. Viu Nidora meditando e tentou copiá-lo. Depois de alguns minutos, aquela energia violenta começou a se acalmar. Não sentiu nada, mas ficou um pouco mais forte do que antes. Shedinja, depois de descansar um pouco, decidiu caçar o Sandshrew restante. Utilizou a mesma estratégia usada na batalha anterior, porém também tentou se confundir tentando usar agilidade na luta. Não absorveu a Aura da Morte como antes. Shedinja estava preocupado que isso não fosse bom, pois não poderia controlá-lo. Pensou que pensaria nisso depois. Durante o resto da noite, ele caçou vários Pokémon. Primeiro se concentrou em Sandshrew, mas depois de algumas batalhas, houve um Sandslash entre eles guardando os Sandshrews. Então decidiu deixar o Sandshrew por enquanto. Também lutou contra um grupo de Meow e Caterpie. Usou a mesma tática em todos eles. Shedinja queria jogar pelo seguro e dominar essa tática de batalha. Shedinja descansou um pouco e depois decidiu treinar sua agilidade e enfrentar. Às 4 horas após 7 horas de treino, Shedinja voltou para o quarto e dormiu. Capítulo 14. 5 horas da manhã. Axel acordou. Abrindo lentamente os olhos, ele esticou os braços e as pernas. Alongar o corpo pela manhã fazia bem à saúde, ou pelo menos foi o que ele ouviu. Ele energiza seus vasos sanguíneos. Quando ele abriu os olhos, viu um holograma e uma série de notificações. Jin. Shedinja aprendeu Comedor de Sonhos Jin. Shedinja aprendeu enfrentar Jin. Comedor de Sonhos subiu para 2 Jin. A hipnose subiu para 2 Jin. O núcleo fantasma está começando a se formar, 1% Jin. Shedinja começou a aprender agilidade, 15% Jin. Endurecer subiu de nível até 2 U. O que diabos aconteceu? Ele disse em voz alta. Shedinja também acordou ouvindo o barulho. Ele treinou à noite? Sem me contar? Pensou. Shedinja, você treinou à noite? Axel perguntou curioso. Shedinja balançou a cabeça dizendo não. Shedinja não queria incomodar seu treinador com isso. Queria ficar mais forte e trabalhar mais por si só. Axel já havia feito o suficiente para isso, então pensou em não contar a Axel sobre seu treinamento noturno. Porém, Axel já sabia disso através do sistema. Me pergunto por que ele não quer me contar, ele pensou. Axel presumiu que Shedinja eventualmente se abriria. Axel tomou banho e fez Shedinja também tomar banho. Depois de se preparar, Axel pensou em pegar Nidoran e começar a treinar. Assim que foi até a enfermeira Joy buscar Nidoran, ele ficou surpreso novamente. A enfermeira Joy informou-lhe que a pessoa aleatória entre os 15 participantes que foi automaticamente selecionada para a próxima rodada foi ele. Oh meu Arceus, isso foi um pouco de sorte. O horário da batalha foi o mesmo de ontem e ele enfrentou um treinador chamado Gabin. Mariana também passou para a próxima fase, mas infelizmente Lopes não. A enfermeira Joy veio com uma Pokébola e depois foi até a orla da floresta treinar. Saia Nidoran. Nidoran saiu da Pokébola e parecia saudável e cheio de vida. Ele pulou e abraçou Axel. Axel imaginou que ele sentia muita falta do treinador. Um Pokémon se torna Pokémon iniciante a partir de Pokémon bebê após 1 a 2 meses. Nidoran tinha acabado de se tornar um Pokémon iniciante, mas ainda era de natureza infantil. Após um breve reencontro, Nidoran ficou um pouco deprimido. Esta foi a primeira vez que quase perdeu a luta. Esse Nidoran fêmea parecia muito mais poderoso que Nidoran. Só precisamos treinar ainda mais, não se preocupe. Se treinarmos mais você será o Nidoran mais poderoso que existe. Axel motivou Nidoran. Felizmente fomos selecionados para outra batalha, então Nidoran.
Agora por este curto período você se concentrará em treinar foco de energia e descanso. Axel descobriu que movimentos como foco de energia e descanso podem fazer uma enorme diferença na batalha. Shedinja, você continuará treinando agilidade, enfrentar e endurecer. Shedinja disse com entusiasmo. Axel fez alguma meditação. Vendo que ele tinha alguns hematomas nas mãos, a meditação pareceu a coisa certa a fazer. Após treinar por 5 horas, eles retornaram ao centro Pokémon e comeram um pouco. Axel estava lutando contra Gabin. O Pokémon de Gabin era Rattata. Não era um Pokémon poderoso, mas sua velocidade era boa e seu crunch era mortal. Graças a Arceus, ele não aprendeu Super Presa ou Hiper Presa, que poderia virar a mesa. A batalha de Axel foi no dia 2, então desta vez Axel começou a planejar táticas de batalha com Nidoran. Finalmente chegou a sua vez. Axel subiu ao palco. Apesar de ontem ter estado no estádio apenas uma vez, ele teve uma sensação nostálgica. Gabin também subiu ao palco. Gabin era um cara gordo, vestindo uma camisa azul lisa e um moletom com capuz. Ele tinha cabelos compridos até os ombros e usava calças caqui marrons. Uma ponta de bigode podia ser vista em seu rosto. Ele enviou seu Rattata e Axel enviou Nidoran. Ratatata, ele gritou. Parecia animado com a batalha. Ganhar 2 partidas seguidas pode ter ficado na cabeça. Vai parecer muito errado depois de algum tempo, Axel disse cerrando os dentes. Vocês dois estão prontos? Sim, Gabin disse. Axel também assentiu. Ok, vamos começar a batalha. O árbitro gritou a plenos pulmões. Rattata, comece com um ataque rápido, Gabin disse apressado, como se quisesse terminar a luta rápido e comer alguns hambúrgueres, vendo o quão gordo ele estava. Pensou Axel. Nidoran usou o foco de energia, enquanto fechava os olhos. Quando o Rattata se aproximou, Nidoran evitou o ataque sem esforço. Continue com o ataque rápido, até acertar, disse Gabin. Nidoran apenas fechou os olhos e começou a se esquivar. Cada desviar era perfeito. Seu treinamento para se esquivar das pedras estava dando certo. Depois de algumas esquivas, Gabin estava ficando frustrado. Como Axel e Nidoran já haviam planejado a luta, ele sabia que Gabin começaria com ataque rápido. Ele havia feito o mesmo nas últimas 2 partidas. Então, sem qualquer instrução, Nidoran estava fazendo seu trabalho, como já estava planejado. Depois de algum tempo, Rattata começou a ficar cansado. Gabin instruiu-o a usar cabeçada. Axel, que também fechou os olhos, abriu-os de repente e disse, agora Nidoran. Nidoran usou guarda baixa mais enfrentar, ou guarda enfrentar. Foi o nome que eles criaram para esse combo. Nidoran evitou cabeçada perfeitamente. Como era cabeçada e não ataque rápido, a velocidade era muito baixa. Então, Nidoran usou enfrentar nível 7 em Rattata e acertou. Enfrentar começou a se tornar muito poderoso agora. Rattata foi arremessado alguns metros pelo ataque. Nidoran, agora use ataque de chifre, Axel disse. Rattata tentou evitá-lo, mas ainda assim acertou bem. Nidoran então usou o morder no pescoço de Rattata. Ele lamentou alto. A mordida deve ter machucado. Rattata também tentou mordê-lo, mas como Nidoran estava mordendo seu pescoço, não conseguiu. Nidoran pegou Rattata com a quantidade de mordida e jogou-o a alguma distância. Nidoran começou a tentar outro enfrentar, mas Rattata se esquivou. Rattata, agora. Gabin gritou. Rattata então mordeu Nidoran com seus dentes afiados. A mordida de Rattata foi muito perigosa. Nidoran estremeceu por algum tempo e não pôde fazer nada. Axel não estava em pânico como na última partida de hoje. Ele prontamente disse, Nidoran usa poção venenosa como antes. Olhos vermelhos brilharam e então Nidoran usou a poção venenosa. Como Rattata estava perto de Nidoran mordendo sua bunda, poção venenosa, foi atingido a queima-roupa. Rattata se distraiu e Nidoran conseguiu sair de sua mordida. Agilidade, ataque e especial ataque de Rattata foi reduzido e também envenenado devido à habilidade de Nidoran. Como Rattata foi ferido devido ao veneno, Nidoran usou poção venenosa mais 3 vezes. Agora a velocidade especial do Rattata, da qual ele se orgulhava, foi reduzida drasticamente. Havia uma camada de veneno roxo por todo o corpo de Rattata. Estava se contorcendo por causa do veneno. Rattata não. Gabin disse em voz alta. Nidoran agora finaliza com enfrentar com força total. Axel disse com confiança. Nidoran correu e acertou Rattata com enfrentar em seu pescoço machucado. Rattata voou 6 metros no ar e depois caiu no chão. Ele havia desmaiado. O vencedor é Axel Blaze, gritou o árbitro. E houve aplausos da multidão. Nidoran não se machucou como antes. Embora morder tenha tirado um pouco de sua saúde, agora ele poderia lutar à noite. Isso concluiu a 3ª rodada para Axel. Capítulo 15. Após o término da batalha, Axel recebeu a seguinte notificação. Jin. Nidoran começou a aprender ataque rápido, 20%. Jin. A mordida de Nidoran progrediu para 20%. Jin. Nidoran ganhou 5 EVS em agilidade. Jin. O ataque de Nidoran aumentou para mais. Axel e Nidoran desceram do palco com Shedinja à sua sombra. Ele foi até a enfermeira Joy para fazer um exame em Nidoran. A enfermeira disse que levaria cerca de 1 hora para Nidoran sarar completamente. Axel acabou de ir ao primeiro andar do centro Pokémon para tomar um café. Ele não se preocupou em ver as batalhas dos outros. Ele podia apenas ver o vídeo da batalha no café. Ele pensou em descansar um pouco depois da batalha. Embora Nidoran tenha lutado, a pressão para vencer para Axel era alta. Axel começou a ver as notícias locais no computador do café. Ele descobriu que depois de amanhã seria o dia em que o leilão seria aberto. Se eu ganhar este torneio, terei dinheiro suficiente para participar do leilão, pensou. Ele planejava comprar alguns ingredientes alimentares para Nidoran fazer alguns alimentos nutritivos. Os ingredientes que ele encontrou na natureza foram todos substitutos mencionados na receita. Seu efeito foi inferior ao dos ingredientes encontrados no Pokémart.
Ele planejava comprar aquilo primeiro e compraria algo no leilão, com o dinheiro que sobrasse se tivesse sorte. Muito em breve era por volta das 17 horas. Enquanto fazia pesquisas, ele cochilou na mesa de centro do café. Ele dormiu 4 horas seguidas. A próxima rodada começou às 18 horas. Ele foi olhar a adversária e descobriu que era Mariana. Este seria um adversário problemático para Nidoran. O Pokémon de Mariana era Sandshell. Era um Pokémon do tipo terrestre e Nidoran é fraco contra o tipo terrestre. Que Sandshell também conhecia movimentos do tipo terrestre, tornando a batalha que se aproximava muito difícil. Axel foi ao centro Pokémon para coletar Nidoran e começou a planejar esta batalha. Sua batalha foi a primeira. Restavam apenas 4 participantes agora. Depois de vencer, ele se classificaria para a rodada final. Senhoras e senhores, estamos agora nas semifinais. A primeira batalha será entre Axel Blaze e Mariana Soulg. Será que o Nidoran de Axel vencerá o Sandshell de Mariana? Teremos que ver. Mas não importa o resultado, todos sabemos que será uma batalha emocionante. Algum comentário dos juízes? Perguntou o anfitrião. Será muito difícil para Axel vencer esta batalha. Sandshell é um Pokémon do tipo terrestre que é forte contra Nidoran, que é um tipo venenoso. Ele também conhece movimentos do tipo terrestre como escavação e ataque de areia. Axel tem para ter cuidado nesta batalha. O que você acha, Sr. Koga? Você é um líder de ginásio do tipo venenoso. Alguma ideia sobre esta batalha antes de começarmos? Esta é uma batalha de novato e os Pokémons são todos Pokémons iniciantes. Quando os Pokémons estão no estágio inicial, é difícil para eles resistir aos ataques aos quais são fracos. O Nidoran de Axel é um Pokémon jovem. De acordo com minha experiência, deve ter cerca de 3 a 4 meses. Então será uma batalha difícil para Axel, disse o Sr. Koga pensando por algum tempo. Portanto, as chances contra Axel são altas. Mas teremos que ver. Vamos dar as boas-vindas ao competidor na fase de batalha, concluiu o anfitrião. Enormes aplausos vinham dos espectadores. As semifinais foram aqui. Os 2 competidores subiram ao palco. Shedinja ainda estava na sombra de Axel. O Sr. Koga estava observando Axel atentamente. Vá Nidoran, vá Sandslash. Os 2 participantes enviam seus Pokémons. Em vez de lutar contra Sandshell, foi Sandslash. Tinha evoluído. Ah, meu Arceus. Axel ficou surpreso. Pela terceira vez no dia, Axel conseguiu algo que não esperava. Primeiro a notificação do treinamento do Shedinja. Depois saber que foi selecionado para participar e agora isso. A batalha passou de difícil a quase impossível. Quando os juízes favoreceram Mariana, foram modestos. Quando os Pokémons estão no estágio inicial, é muito raro derrotar os Pokémon contra os quais eles são fracos. E agora, Sandshell evoluiu tornando a luta de Nidoran ainda mais difícil. Sandslash era agora um Pokémon incomum, tendo sido classificado de Pokémon iniciante para incomum em sua evolução final. Você não esperava isso, Axel? Com certeza vou vencer essa luta, exclamou Mariana. Sandslash use destruir, ponto. Ele pisou no chão fazendo o chão tremer. Isso fez com que a velocidade de Nidoran diminuísse ligeiramente. Destruir era basicamente uma versão em miniatura de terremoto. Causou poucos danos, mas reduziu o status de velocidade. Nidoran, foco de energia. Nidoran fechou os olhos e começou a focar. Sandslash, acabe com o rollout. Sandslash começou a rolar em alta velocidade. Nidoran, agora. Axel gritou. Nidoran usou o guarda enfrentar. Evitando o rollout, usou o enfrentar. Mas infelizmente Sandslash se esquivou, mas Nidoran usou picada venenosa em Sandslash quando o enfrentar não acertou. Felizmente Sandslash foi envenenado. Sim, Axel murmurou. Ele queria que Sandslash fosse envenenado no início da batalha para que fosse mais fácil para ele. Seria uma longa luta. Foi isso que eles planejaram para lutar contra Sandshell antes. Sandslash use túmulo de areia, agora. Areia, barra dizia. Uma enorme tempestade violenta engolfou Nidoran. Nidoran, tente sair rápido, Axel gritou preocupado. Nidoran saiu depois de algum tempo, mas ficou gravemente ferido. Tinha cortes e hematomas por todo o corpo. Marcas vermelhas de sangue podiam ser vistas em seu corpo. Todos pensaram que Nidoran estaria fora da batalha após outro golpe crítico. Túmulo de areia. Era um movimento do tipo solo que é super eficaz contra Nidoran. Sandslash agora acabe com a escavação. Mariana deu sua ordem final pensando que seria o fim. Nidoran usa foco de energia e descanso, disse Axel. Este é o novo combo em que eles estavam trabalhando na floresta. Nidoran iria descansar, mas não completamente para que se distraísse em uma luta. Também usaria foco de energia para observar o seu entorno. Descanso faz com que ele durma e se recupere, enquanto o foco de energia o leva a se concentrar. Foi uma combinação extremamente difícil. Nidoran não tinha dominado isso. Sandslash pulou e cavou o buraco e foi para o subsolo. Nidoran fechou os olhos. Depois de algum tempo, Sandslash saiu do chão do lado direito de Nidoran. Nidoran tentou se esquivar, mas foi atingido. Mas Nidoran não desistiu. Continuou a fechar os olhos. Sandslash imediatamente entrou no buraco novamente e saiu para atacar seu oponente. Desta vez, Nidoran se esquivou com sucesso. Sandslash usou novamente a escavação, e desta vez foi um acerto crítico. A ponta de Sandslash nas costas atingiu o estômago de Nidoran. Nidoran saltou com o impacto e caiu no chão. Nidoou. Nidoran. Não. Você está bem? Axel perguntou preocupado. Todos pensaram que este era o fim. Até o árbitro estava subindo no palco. Mas Nidoran não desistiu. Nidoran rugiu a plenos pulmões. Mariana ficou surpresa. Ela não achava que Nidoran ainda estaria de pé. Sandslash use escavação novamente, disse ela. Sandslash tentou pular, mas caiu.
O veneno dentro de seu corpo entrou em vigor, devido ao uso de escavação e à velocidade subterrânea. O veneno já havia afetado a maioria das partes de seu corpo. Mariana, percebendo isso, instruiu Sandslash a usar golpes de fúria. Axel disse a Nidoran para se esquivar e usar o enfrentar. Fez e usou enfrentar, mas não afetou muito Sandslash. A defesa do Sandslash estava muito alta na base 110. Devido a toda a pressão, Axel esqueceu completamente disso. Então algo extraordinário aconteceu. Nidoran então fez a coisa mais incrível. Ele rugiu e um líquido roxo saiu de sua boca. Esta não foi uma poção de veneno. Este era um líquido roxo concentrado e compacto que voou e atingiu Sandslash no rosto quando ele ia usar golpes de fúria. Tinha um cheiro muito ruim e era roxo. Foi uma bomba de lodo. Bomba de lodo acertou Sandslash bem na sua cara e uma mini explosão saiu dele. Sandslash foi fortemente afetado por ele e foi jogado vários metros para trás. A poeira voou do chão. Quando a poeira baixou, Sandslash já havia desmaiado. Eles milagrosamente venceram a luta. Depois de ver que havia vencido a luta, Nidoran também fechou os olhos e desmaiou. Todos estavam fora de seus lugares. A multidão estava fora de seus assentos e os juízes estavam de queixo caído. Nidoran e Axel realizaram uma tarefa quase impossível. Eles haviam vencido a luta. O respeito nos olhos da multidão e dos juízes pôde ser visto claramente. Mesmo lutando em desvantagem, mesmo lutando contra um Pokémon que estava totalmente evoluído e classificado à frente dele, Nidoran conquistou esta doce vitória. Houve silêncio total por alguns segundos no estádio. Ninguém falou, nem mesmo o anfitrião. Então tudo começou. Tudo começou com uma multidão gritando o nome de Nidoran. Nidoran, Nidoran, Nidoran. A multidão gritava sem parar. Papai, agora eu também quero um Nidoran, disse uma voz infantil vinda da multidão. Esse Nidoran é poderoso. Este treinador tem um futuro muito brilhante. Talvez um dia ele possa se tornar um campeão. Gostaria de ver Nidoran lutar nas finais, mas acho que está muito ferido para fazer isso. 4 enfermeiras vieram correndo com 2 maçãs e imediatamente levaram os 2 Pokémons para o hospital. Nidoran me machucou muito, principalmente na região do estômago com espinhos de Sandslash. É uma vitória merecida para você. Não me sinto mal por isso. Espero que você vença a final também. Adeus Axel Blaze, disse Mariana e saiu do palco. Esse Nidoran é interessante. É ele, disse o Sr. Koga em um tom baixo. Axel estava entrando apressado no centro Pokémon esperando a enfermeira Joy dizer alguma coisa. No estádio. Senhoras e senhores, temos uma triste notícia para vocês. Infelizmente Nidoran não poderá lutar amanhã pela final porque está muito lesionado. Portanto, esta próxima partida será a final. Que comece a batalha, disse o anfitrião. Nidoran ficou gravemente ferido e levaria de 3 a 4 dias para se curar perfeitamente. Axel já não tinha esperança de lutar na final, mas estava preocupado com Nidoran. Agradeça a Arceus por ele não ter sofrido nenhum ferimento duradouro. As finais foram concluídas e uma participante chamada Gina venceu o torneio novato. Axel já havia dito que iria querer o prêmio do Sr. Koga, pois ele era um mestre de ginástica do tipo venenoso. Ele disse que levará o prêmio amanhã. O Sr. Koga não teve nenhum problema com isso. 500 mil Pokédolars foram creditados em seu Pokécard. Ele simplesmente foi ao segundo andar do centro Pokémon e tentou dormir. Este foi o dia em que o povo da cidade de Gringey se lembrou do nome de Nidoran. Capítulo 16. Jin. Nidoran aprendeu bomba de lodo. Jin. Especial ataque de Nidoran aumentou para F++. Jin. A foco de energia de Nidoran subiu para 2. Jin. A saúde de Nidoran aumentou em 10. Jin. Você marcou o segundo lugar no torneio novato. O sistema será atualizado agora. A atualização levará 10 horas. Você não pode usar nenhuma função do sistema por enquanto. Dormir era difícil para Axel agora. Embora a enfermeira Joy lhe garantisse que Nidoran ficaria perfeitamente bem, Axel ainda estava preocupado. Axel cuidou de Nidoran como se fosse seu bebê. Ele teve que ser o tutor de tudo que Nidoran conquistou até agora. Então, naturalmente, ele estava preocupado. Depois de 1 hora rolando na cama, ele finalmente cochilou. Às 22 horas, Shedinja acordou do sono. Agora era a hora de treinar para Shedinja. Ele foi para a floresta e tentou praticar agilidade e lutou com alguns Pokémons. Depois de 2 noites fazendo essa rotina, pude sentir que estava ficando mais forte. Axel estava certo sobre o trabalho duro, mas parece que penso muito quando luto. Talvez eu seja um estrategista, pensou. Pensar também é um trabalho árduo. Pensar é o trabalho mais difícil que existe, e é provavelmente a razão pela qual tão poucos se dedicam a ele, elogiou-se. Estando motivado, começou a trabalhar duro. Então fiquei em segundo lugar no torneio de novatos. Nidoran se machucou e não pudemos lutar nas finais. Também recebi o certificado por ser um treinador iniciante. Isso é uma boa notícia. Não se preocupe, Nidoran ficará bem. Você não precisa ficar tão tenso. Qual é o seu plano para agora? Você voltará para casa por algum tempo? Você se foi por 1 mês. Era por volta das 10 horas da manhã. Depois de fazer os exercícios de rotina com Shedinja, Axel fez uma videochamada com o pai. Ele estava recitando sua história do torneio novato. Sua mãe queria que ele ligasse todos os dias, mas isso simplesmente não era possível no momento. Sua irmã está aqui. Ela quer falar com você, seu pai disse e sua linda irmãzinha apareceu. Mano, como você está? Você pegou algum novo Pokémon banana? Sim, peguei Shedinja. É um Pokémon muito trabalhador. Então, como vai a escola? Axel perguntou. A escola é chata. Quero ter meu primeiro Pokémon já abacaxi, disse ela. Agnes, por que você está dizendo banana e abacaxi? Mamãe está aqui. Ela disse e então correu. Mãe, por que ela está dizendo banana e abacaxi? Ela tem um concurso de oratória na escola. Então ela está praticando palavras difíceis.
Desde quando Banana ficou difícil de falar? Ela está recomeçando seus hábitos estranhos. Axel pensou. Então, como você está? Por que você não me liga regularmente? A conversa durou cerca de meia hora. Enquanto isso, Axel recebe a notificação da atualização do sistema. Jim, o sistema foi atualizado. Novo recurso do sistema. O host pode determinar o potencial dos Pokémons agora. Eles são determinados por várias cores. Eles estão listados abaixo. 1. Branco, baixo. 2. Azul, baixo. 3. Verde, normal. 4. Laranja, normal. 5. Vermelho, avançado. 6. Roxo, avançado. 7. Marrom, monstruoso. 8. Preto, monstruoso. 9. Vazio, divino. Axel então verificou seu próprio status. Nome, Axel Blaze. Raça, demi-humano. Alinhamento, neutro. Profissão, treinador Pokémon iniciante. Título, nenhum. Reputação, 5. Saúde, 120 aura, bloqueado. Força, 12 agilidade, 24. Intelecto, 30 liderança, 15. Habilidades ativas. Identificar nível 6. Habilidades passivas. Nenhum. Pokémon Nidoran Shedinja. Pokédólares, 500.200. Missão principal 2. Submissão 0. Axel então verificou as estatísticas do Nidoran. Nome do Pokémon Nidoran, idade, 4 meses. Apelido do Pokémon, nenhum. Habilidade, ponto de veneno. Habilidade oculta, força pura bloqueada. Potencial, roxo. Saúde, 140. Ataque, E++. Agilidade, D+. Defesa, D+. Especial ataque, F++. Especial defesa, F. Movimentos, guarda baixa, movimento de ovo, nível 4, golpe baixo, movimento de ovo, poção venenosa, movimento de ovo, enfrentar nível 7, picada venenosa, nível 2, bicada, nível 3, foco de energia, nível 2, ataque de chifre, nível 2, descanso, nível 12, bomba de lodo, mordida 20% aprendida, ataque rápido 20% aprendido, núcleos, veneno, 5%. Axel então foi ao centro Pokémon para verificar Nidoran. A enfermeira Joy disse que Nidoran ainda não pode ser incomodado e precisa de tanto descanso quanto possível, mas ele poderia visitar Nidoran amanhã. A enfermeira Joy também deu notícias interessantes a Axel. O Sr. Koga estaria esperando por Axel no Despertar Brilhante, às 11 horas para lhe entregar seu prêmio. Despertar Brilhante era uma famosa franquia de restaurantes na região de Kanto. Tinha filiais em todas as principais cidades de Kanto. Existem algumas filiais na região de Johto e Alola também. Então, é uma empresa multirregional famosa. A comida em Despertar Brilhante é de altíssima qualidade e nutritiva. É uma das poucas franquias de restaurantes que vendem comida, principalmente para Pokémons. Claro, os preços do cardápio são extremamente altos. Ficava 20 minutos a pé do centro Pokémon. Então, Axel foi para seu quarto tomar banho e trocou de roupa para se arrumar. Ele estava um pouco nervoso ao conhecer o Sr. Koga, pois ele era um líder de ginásio de renome. Depois de se preparar, ele começou a caminhar até Despertar Brilhante. Despertar Brilhante era um enorme restaurante de 5 andares. Tinha um enorme jardim na lateral, estacionamento com manobrista e um enorme portão na frente com guardas armados de cada lado. Antes de entrar no prédio, os guardas pediram sua identidade. Depois que ele disse seu nome e provou isso com seu Pokécard, os guardas o deixaram entrar. Aparentemente, você precisa reservar uma mesa antes de vir a este restaurante. O Sr. Koga já havia reservado uma mesa para eles. O ambiente dentro do prédio era magnífico. Axel foi conduzido por um garçom até o terceiro, onde ficava a mesa. Ele chegou 10 minutos antes do horário marcado. Ele só não queria se atrasar. Após cerca de 10 minutos, o Sr. Koga chegou. O Sr. Koga tinha cabelo azul escuro e espetado. Ele estava usando um longo lenço vermelho no pescoço que pairava em suas costas como super-homem. Ele estava vestindo um terno azul escuro bem feito com meias luvas em cada uma das mãos. Ele tinha cerca de 1,80 metros de altura e parecia imponente. Quando Axel viu o Sr. Koga, seu coração batia forte. Conhecer um líder de ginásio de renome era um grande negócio para ele ou para qualquer novo treinador. Líderes de ginásio, Elite 4 e campeões eram as profissões de maior renome no mundo Pokémon. Seu rosto não parecia muito diferente em comparação ao anime. Olá Axel Blaze, sou Koga Tanaka. Como você deve saber, sou o líder do ginásio de cidade de Fuchsia. Sr. Koga disse sorrindo e levantando a mão para um aperto de mão. Olá Sr. Koga, é uma honra conhecê-lo. Axel disse aceitando o aperto de mão. Depois que ambos se sentaram na cadeira, Axel perguntou, se você não se importa que eu pergunte ao Sr. Koga, por que você quis me conhecer pessoalmente? Você poderia ter me dado o prêmio através da enfermeira Joy, já que eu não compareci ao evento. Cerimônia de aceitação do prêmio. Axel perguntou curioso. Líder de ginásio era uma posição altamente respeitável e o Sr. Koga devia estar muito ocupado. Surpreendeu um pouco que o Sr. Koga esperasse que ele tivesse essa reunião em particular. Haha, você não precisa se sentir reservado, Axel. Achei sua batalha muito interessante. Seu Nidoran parece estar devidamente treinado, o que é raro entre os treinadores novatos. Eu só quero conhecer um talento promissor. Sr. Axel então se sentiu um pouco relaxado. Pesquisei um pouco sobre você e descobri que você é professor assistente. É raro um jovem de 13 anos ser professor assistente tão jovem, Sr. Koga disse.
Eles então começaram a conversar sobre muitas coisas. Axel contou sua pesquisa sobre a mega evolução e as evoluções do Eevee. O Sr. Koga parecia muito interessado no assunto. O que você quer comer? Este restaurante é muito famoso por sua comida. Não se preocupe, desta vez será meu presente, Sr. Koga disse olhando o cardápio. Koga pediu um bife dragonite e um milkshake Milton. Axel também pediu o mesmo, pois não sabia o que era bom. Esta é uma das razões pelas quais Despertar Brilhante era tão famoso. Muito poucos restaurantes podiam comprar carne de Pokémon como Dragonite. Não se trata apenas de dinheiro. A carne de Pokémon famosos como Dragonite é difícil de obter. Você não pode simplesmente pagar para caçar Dragonite. Em primeiro lugar, é muito difícil caçar Pokémon pseudolendários como Dragonite. E você tem que passar por vários procedimentos legais para fazer isso, porque Dragonite era um Pokémon muito raro. Liga não permitiria apenas que as pessoas caçassem Pokémons raros como Dragonite e Alakazam. Mesmo que Despertar Brilhante pudesse servir comida de quase todos os Pokémon, eles não poderiam servir carne da linha Charmander, Squirtle e Bulbasauro. Foi porque eles eram os Pokémon iniciais da região de Kanto. Matar um Pokémon inicial é extremamente legal. São considerados animais nacionais da região. Depois de conversar por cerca de 20 minutos e Axel perceber que a comida poderia ser tão gostosa, o Sr. Koga finalmente fez a pergunta. Axel, tenho uma proposta para você. Quer ser membro do LAT? Capítulo 17. Axel tinha confusão estampada em seu rosto. Ao ouvir a intensidade da voz do Sr. Koga, ele pensou que devia ser algo sério, mas não sabia o que LAT realmente significava. Entendendo que Axel estava confuso, o Sr. Koga explicou. A forma completa de LAT é treinador associado da liga. Todos os líderes de ginásio e membros da Elite 4 podem nomear um treinador que eles acham que tem potencial para ser o mestre Pokémon, e eu quero nomeá-lo. Claro, este é um grupo interno e não revelado ao público. Outros treinadores também poderiam lutar no torneio da liga e se tornar mestres Pokémon, mas a liga tende a formar um certo número de treinadores para obter vantagem competitiva. Esta é principalmente uma necessidade política. O mestre Pokémon desta geração é da região de Kanto, que é Samuel Oki. Portanto, a região de Kanto tem uma posição elevada na tomada de todas as decisões do mundo. Mas agora, Oki está envelhecendo e precisamos de um novo campeão para manter a tradição. Axel demorou quase 10 segundos para digerir a notícia e depois de pensar a respeito fez uma pergunta. Ok, tenho algumas perguntas que gostaria de fazer primeiro. Koga ficou impressionado com o fato de Axel ter pensado no assunto em vez de aproveitar a oportunidade imediatamente. Tudo bem, vá em frente, disse ele. Em primeiro lugar, você acabou de me conhecer e admitiu que viu minha batalha. Mas por que você quer me nomear tão rápido? Koga sorriu e respondeu. Tenho uma intuição muito boa, Axel. Você sabia que minha terra natal é uma pequena vila na região de Johto? Mas vim para a região de Kanto porque pensei que na minha época a região de Kanto iria florescer e isso foi antes do professor Oki se tornar o mestre Pokémon. Devido a isso, me tornei líder de ginásio na região de Kanto e também membro Elite 4 na região de Johto. Por minha causa, agora controlamos parcialmente a região de Johto porque sou um membro da Elite 4 dela. Tive a mesma intuição quando vi você batalhar e quando falei com você agora. Sinto que você fará algo grande no futuro. Eu só quero investir em você por esse motivo. Axel então perguntou novamente. Tenho algum benefício por ser membro da LAT? E há algum risco nisso? Há muitos benefícios em ser membro do LAT. Primeiro, como participante, você receberá 10 milhões de Pokédólares. Você também receberá um Pokémon que iremos fornecer a você. O Pokémon será um Pokémon nativo do Kanto, é claro que sendo membro, você terá que defender a honra dela e terá muitas responsabilidades. Pode haver algum risco e só estou dizendo isso porque ninguém poderia prever o futuro, mas não seria muito. Se a sua contribuição for alta e você tiver um bom desempenho, a liga irá protegê-lo completamente. Nenhum dano acontecerá à sua família, então você pode ter certeza disso. O Sr. Koga respondeu pacientemente. É um bom negócio para você. Se você tem grandes ambições e sonhos, então este é o caminho certo, acrescentou o Sr. Koga. Axel pensou um pouco e concordou quase imediatamente após a resposta do Sr. Koga. Não há muita perda da parte dele. Ele obterá os recursos e o financiamento inicialmente e se fizer o bem, obterá benefícios adicionais. Sempre foi seu sonho ser o mestre Pokémon. Koga então disse, tudo bem então, vou pegar a papelada para você amanhã. Existem algumas regras que você deve seguir. Tipo, já que você foi indicado por mim, tenho a condição de que haja pelo menos 2 tipos de veneno Pokémons em sua equipe principal. Você já tem o Nidoran, então pense em outro. Sendo membro do LAT, você não apenas terá que se tornar o mestre Pokémon, mas também terá uma profissão paralela. Mas como você já é professor assistente, poderia continuar. E por último, aconselho você a ser selecionado também pelo professor Oki. Ele é o mestre Pokémon. Além disso, ele havia selecionado vermelho e azul em épocas anteriores e ambos são ex-campeões de Kanto agora. Então você ser selecionado pelo professor Oki maximizará suas chances. Se você não se importa em perguntar, por que todos estão focados no mestre Pokémon? Essa coisa toda é ser mestre Pokémon e eu entendo que é ótimo ser. Mas por que o mestre Pokémon controla a governança do mundo inteiro? Axel perguntou curioso. Ele achou isso perturbador. Ele estava assistindo notícias e vídeos e uma coisa que percebeu é que uma decisão tomada pelo professor Carvalho nunca havia sido questionada. Quer seja bom ou ruim, sempre foi a decisão final.
Koga então disse, você notou que os líderes de ginásio, a Elite 4, um campeão e o mestre Pokémon são as profissões de maior renome no mundo. Existem outras profissões populares como criador de Pokémon, professor de Pokémon, conhecedor de Pokémon, etc. Mas eles são não as profissões mais populares e de renome. Você já pensou que embora 80% do mundo Pokémon seja coberto por florestas e Pokémons, e 20% seja um assentamento humano, os humanos têm vivido em harmonia sem que sua existência seja apagada? Axel assentiu pensando nisso. Ele ouviu do professor Borne que houve guerras entre Pokémon selvagens e humanos no passado, e isso ainda continua. Os treinadores nas fronteiras ainda protegem o assentamento de Pokémon selvagens. É chamado de conflito Pokémon. Nas fronteiras, houve casos de Pokémon mascarando uma cidade inteira sem ninguém vivo e matando e comendo humanos brutalmente. Isto, claro, não foi revelado ao público porque a Liga não queria que houvesse qualquer inimizade entre humanos e Pokémon treinados. É porque o mestre Pokémon tem a chance de conhecer Arceus. E o mestre Pokémon é considerado um deus entre os humanos como Arceus é entre os Pokémons e eles terão uma posição igual. Sr. Koga disse. Axel ficou chocado ao ouvir isso do Sr. Koga. Ele não sabia que ser o mestre Pokémon significaria tanto. Koga então continuou. Foi dito na história que havia um ovo e ele eclodiu depois de algum tempo. Arceus surgiu dele e criou o universo Pokémon com suas 1000 mãos. Mas o que é questionável é que Arceus só tem o poder de criar Pokémon. Não tem o poder de criar humanos. Assim, acredita-se que Arceus não foi o único que criou o universo. Um humano ajudou nisso também. Esse humano foi o primeiro mestre Pokémon. É claro que isso é uma especulação porque não foi mencionado na história. Apenas o mestre Pokémon e um campeão Pokémon sabiam da verdade. Esta verdade foi mantida em segredo desde o início da humanidade. Ninguém sabe porque esse é o segredo. Não sabemos se essa teoria é real. Nós nem sabemos como um humano normal poderia ser comparado a um Arceus semelhante a um deus. Somente o mestre Pokémon e o campeão Pokémon sabem disso. O Sr. Koga parou por algum tempo e deixou a notícia penetrar em Axel. Ele então continuou novamente. Em público só foi revelado que existem 2 mestres Pokémon até agora. O mais recente é o Professor Oak. Mas especulamos que deve ter havido pelo menos 2 outros mestres Pokémon antes. Partes importantes da história estão faltando, então não podemos ter certeza. Esta é a razão pela qual o mestre Pokémon é considerado altamente. Axel ficou pensando profundamente depois disso. Ele pensou que se pudesse ser o mestre Pokémon e então conhecer Arceus, ele poderia descobrir por que ele reencarnou neste mundo. Ele também poderia descobrir mais sobre esse sistema. Koga então disse novamente, essas discussões ficam para outro momento. Agora o prêmio do torneio novato para você é uma farpa venenosa de 100 anos. A farpa venenosa ajuda a aumentar o poder venenoso de Nidoran. Não pense que é um item normal. Nidoran não poderia aguentar esta farpa venenosa como está agora. Deixe-o bem mais forte antes de dar esse item. Talvez até evoluí-lo. Assim seria mais fácil para o Nidoran. Dar este item agora pode matar o pobre rapaz. Meu Nidorino recebeu uma farpa venenosa de 1000 anos e é um dos Pokémon venenosos mais poderosos até agora. O próximo seria o Pokémon que eu deveria dar a você. Na verdade, tem um Golem totalmente evoluído comigo. De acordo com as regras, só posso lhe dar um Pokémon não evoluído, mas vendo sua batalha, quero lhe dar um Golem. Este Golem é um Pokémon muito jovem e curioso. Evoluiu muito rápido e tem um potencial monstruoso. Sempre quis viajar e embarcar em uma aventura emocionante, mas sou líder de ginásio e isso não poderia acontecer. Então estou pensando em dar a você. O que você acha disso? Eu não quero aceitar isso. Golem é um Pokémon muito poderoso e eu sou apenas um treinador iniciante. Seria difícil controlar o Golem. Eu não acho que poderia fazer isso no meu nível, e além disso, era o seu Pokémon antes, não terei a mesma conexão que tenho com meu Nidoran. Axel disse. Ele ficou muito feliz porque o Sr. Koga queria dar a ele um Golem poderoso, mas ele sabia que não caberia no time. Então ele recusou. Tudo bem então, vou dar um Pokémon jovem com bom potencial, disse o Sr. Koga. Tenho boas conexões com pessoas aqui e ali. Acho que poderíamos conseguir bons Pokémon para você. Mas você terá que esperar 2 dias para conseguir esse Pokémon. Sua farpa venenosa e o dinheiro serão entregues a você ao mesmo tempo no centro Pokémon. Acho que devemos nos separar agora. Qualquer coisa que eu possa ajudar, por favor me diga. Sr. Koga disse. Axel pensou um pouco e respondeu. Na verdade, seria muito bom se eu conseguisse um Miltank. Acho que o leite seria útil a longo prazo. Existe alguma maneira de conseguir um Miltank? Seria difícil conseguir Miltank, mas acho que Gogoat será leiloado amanhã. Eu poderia fazer com que o responsável não o leiloasse e vendesse diretamente a você por um preço mais baixo, disse o Sr. Koga colocando a mão no queixo. Isso seria excelente, Sr. Koga, disse Axel. Depois de trocarem gentilezas, eles saíram do restaurante. Capítulo 18. No portão de despertar brilhante. Tenho muitas expectativas de você, Axel. Espero que você não me decepcione, disse o Sr. Koga. Axel apenas assentiu e se separou dele. Ele não sabia por quê, mas se sentia livre depois de tanto tempo. Pode ser porque o torneio novato acabou de terminar ou talvez devido ao financiamento e aos recursos que ele conseguiria ou talvez porque ele conseguiria um novo Pokémon. Ele respirou fundo. O ar fresco assaltou seus pulmões. Ele podia sentir seu corpo ficando energizado. Ele estava pensando no que deveria fazer hoje. Amanhã ele pegaria a papelada, a farpa venenosa, o financiamento, Gogoat e visitaria o leilão. Mas não tinha planos para hoje. Ele primeiro planejou finalmente treinar Shedinja seriamente, mas desistiu desse pensamento. Ele planejou treinar Shedinja após o leilão. Ele decidiu visitar a associação da liga, hoje e fazer algumas missões e ganhar algum dinheiro. Embora tivesse dinheiro agora, ele sabia que não seria suficiente depois de algum tempo. Ele entrou no salão da associação da liga depois de caminhar por 1 hora. A cidade de Gringey era enorme.
era maior que a maioria das cidades do seu mundo anterior. Ele entrou na associação da liga e primeiro decidiu obter algumas informações. Ele foi até a recepção e descobriu que estava lotada e com uma fila enorme. Havia 2 recepcionistas, um homem e outra mulher. A fila da recepcionista feminina era enorme que a masculina. A mulher parecia uma linda garota de 20 anos. O homem parecia ter cerca de 40 anos com uma barba castanha considerável, vestindo uma camisa e calças formais. Ele ficou na fila do recepcionista masculino. Depois de cerca de 20 minutos chegou a sua vez. Olá, meu nome é Tommy. Como posso ajudá-lo, jovem treinador? A recepcionista perguntou. Axel então disse, esta é minha primeira vez aqui. Quero aceitar alguma missão se você puder ser tão útil. Se for sua primeira vez, você terá que se registrar primeiro. Por favor, me entregue seu Pokécard para que eu possa registrá-lo. Também terei que conectar sua conta bancária através do Pokécard. Axel entregou-lhe seu Pokécard e Tommy começou a inserir os dados. A associação da liga era como freelancer.com em seu mundo anterior. Eles conectariam o cliente com pessoas como Axel para vários trabalhos. Se houvesse algum Pokémon selvagem na periferia ou na cidade, ou algum assaltante ou ladrão, então a associação da liga também cuidaria disso dando algumas missões. Claro, deve haver algumas qualificações para o trabalho. Por exemplo, se Despertar Brilhante solicitar algum pessoal temporário nos horários de pico, a pessoa deve ter alguma experiência no ramo de restaurantes. Se houvesse um ladrão no posto de treinador avançado, a associação da liga não deixaria um treinador iniciante assumir o cargo. Após ser registrado, Tommy deu a Axel uma interface, como um computador desktop, na qual ele poderia ver todas as missões, recompensas e qualificações para elas. Havia centenas de missões listadas na interface. Axel começou a navegar e encontrou um adequado. Um grupo de Beedrill estava causando um tumulto perto da orla da floresta. 2 treinadores ficaram gravemente feridos e isso já acontecia há alguns dias. Houve uma recompensa de 30 mil Pokédolars. Foi dito que alguns idiotas tentaram obter mel da colônia Beedrill e mataram alguns jovens Veedon. Beedrill era um tipo de Pokémon que levava os rancores a sério. Então, eles têm prejudicado os treinadores que aparecem em seu caminho. A missão era capturar ou matar aqueles Beedrills. Axel pensou em aceitar este trabalho. Havia apenas uma razão para ele aceitar este trabalho. Beedrill era um Pokémon do tipo veneno, inseto. Ele também teve alguns ataques normais. Shedinja estava imune a todos os 3 tipos de ataques. Então, não seria difícil para ele aceitar esse trabalho. Ele teria que ter cuidado, no entanto. Então, ele foi ao Pokémart para pegar algumas poções e antídotos. Os antídotos eram para ele. Shedinja era imune ao veneno, mas não. Ele comprou 2 poções, 4 super poções, 2 repelentes, 4 antídotos e cerca de 20 Pokébolas. As repelências eram apenas por precaução. Se o tamanho da colônia Beedrill fosse enorme, ele usaria repelir e fugiria de lá. Demorou 1h30 para Axel chegar à beira da floresta. Levante-se, disse Axel, e sua sombra tremeluziu e Shedinja saiu dela. Era assim que Axel queria que Shedinja se apresentasse quando dissesse levante-se. Pareceu legal fazer isso. Shedinja, agora estamos perto da colônia Beedrill. Beedrill permanece em grupo, então pode haver muitos. Quase todos os seus ataques não afetarão você, então esta pode ser uma batalha fácil. Ele pode ter um movimento do tipo voador como bicada. Portanto, devemos ter cuidado. Você está pronto? Galpão. Galpão. Muito em breve, eles viram cerca de 10 Beedrills com alguns Veedly perto deles. Eles parecem estar próximos. Axel esperou que alguns deles se dispersassem, mas eles pareciam vigilantes. Então, Axel planejou atacar todos eles de uma vez. Shedinja, use endurecer 3 vezes e depois use hipnose em massa neles. Não se preocupe com Veedon. Concentre-se apenas em Beedrill por enquanto. Shedinja só poderia usar endurecer 3 vezes devido ao seu baixo domínio. Shedinja usou cuidadosamente sombra furtiva e se escondeu sob a sombra. Quando chegou um pouco perto, usou hipnose em massa. Como era dia, o efeito da hipnose também foi lento. Ele usou hipnose mais 2 vezes e 5 Beedrill ficou em estado de sono. A essa altura, os outros 5 Beedrill já haviam notado Shedinja e atacaram imediatamente. 3 deles usaram mísseis de pinos, um deles começou a carregar hiper-raio e outro começou a carregar raio solar. Esses 2 últimos Beedrills pareciam excepcionalmente poderosos, pois podiam usar esses movimentos de facada. Mísseis de pinos atingiram Shedinja e simplesmente voaram para fora. Ao mesmo tempo, o hiper-raio e raio solar também foram conectados a Shedinja. Uma enorme quantidade de poeira e areia voou devido ao impacto. Após 10 segundos começou a ficar visível. E lá estava Shedinja sem qualquer dano. Isso mesmo. Hiper-raio, raio solar e mísseis de pinos não tiveram efeito em Shedinja porque ele é imune devido à sua habilidade super guarda. Aqueles 5 Beedrills ficaram chocados ao ver esta cena. Eles nunca pensaram que enfrentariam um Pokémon poderoso como Shedinja. Axel rapidamente instruiu seu Pokémon a usar hipnose nos 2 Beedrill que usaram hiper-raio e raio solar, respectivamente. Como estavam cansados devido aos ataques, adormeceram. Shedinja então usou sombra furtiva e ficou atrás dos 3 Beedrills ativos. Em seguida, usou rajada neles. Rajada era um movimento do tipo voador e é super eficaz contra Beedrill. 2 deles foram atingidos criticamente, pois estavam a queima-roupa. Um deles voou, mas foi parcialmente atingido pelo ataque. Axel identificou os 2 Beedrills adormecidos. Nome do Pokémon, Beedrill, idade, 5 anos. Apelido do Pokémon, nenhum. Habilidade, enxame. Habilidade oculta, Sniper.
Potencial vermelho avançado. Axel ficou chocado. Foi difícil encontrar Pokémon com potencial vermelho e superior. Devido ao seu Identifique ser apenas de nível 6, ele não conseguia ver seus movimentos, mas ficou feliz com o que viu. Ele imediatamente jogou 2 Pokébolas e as pegou. Ele então identificou os outros 5 Beedrill adormecidos. Devido à confusão, eles estavam começando a acordar. 3 deles eram de potencial azul baixo e 2 deles eram de potencial verde normal. Ele jogou 5 Pokébolas e as pegou imediatamente. Enquanto isso, Shedinja estava lutando contra aqueles 3 Beedrills. Usando a combinação de sombra furtiva e rajada mais algumas vezes, eles foram derrotados. O que você esperaria de um Pokémon que não sofreria nenhum dano? Shedinja então usou hipnose e os fez dormir também. Shedinja é muito poderoso. Se bem usado, seria invencível, pensou Axel. Esses 3 também eram de potencial verde e Axel os pegou também. Agora Axel tinha 10 Beedrills com ele. Ele não queria usá-los, mas sim vendê-los para comerciantes de Pokémon e ganhar algum dinheiro. Depois de capturar todos os Beedrills, houve silêncio na floresta. Axel chegou perto do grupo de Veedles e descobriu que havia mel também. E bastante disso. Ele começou a coletar mel. Foram cerca de 15 litros de mel. Então ele encontrou algo incrível. Entre um grupo de Veedles, havia um Veedle com uma cor diferente. Era amarelo em vez de marrom. Era um Veedle brilhante. Ele não conseguia acreditar na sua sorte. Pokémon brilhante eram normalmente mais poderosos que seus equivalentes normais. Mas ele se sentiu mal por pegar esse Veedle. Ele iria vender seus pais para comerciantes de Pokémon. Ele primeiro queria identificar seu Veedle. Quando ele estava pensando em pegar seu Veedle ou não, ele ouviu um zumbido vindo de longe. Havia 5 Beedrills vindo para o resgate. Mas mesmo de longe, ele podia sentir que um dos Beedrill era muito forte. Axel soube imediatamente que poderia não vencer a luta. Então ele fez o que treinadores inteligentes fariam em tal situação. Ele correu. Shedinja estava usando sombra furtiva e hipnose para desacelerá-los. Axel corria sem olhar para trás. Shedinja poderia ser uma causa segura de sua habilidade super guarda, mas ele não podia. Então ele correu. Entre os 5 Beedrills, 2 deles foram proteger os Veedles. Mas 3 deles vieram até ele. Entre aqueles 2 Beedrills que protegiam Veedle, um deles era o mais forte. Mas os 3 Beedrills que perseguiam Axel também não eram tão fracos. Vendo Axel chegando longe, todos eles usaram o hiper-raio juntos. Esses raios de hiper-raio combinaram-se e um enorme e rápido raio amarelo voou em direção a Axel em velocidade extrema. Shedinja veio em um momento crucial e bloqueou aquele hiper-raio com sua habilidade. Mesmo que Shedinja tenha levado o golpe total, o impacto do hiper-raio foi enorme. Sua onda de choque fez Axel voar 5 metros quando caiu no chão. Ele caiu na grama e teve apenas ferimentos leves. Ele tentou se levantar rapidamente e começou a correr novamente. Ao contrário dos outros 2 Beedrills que estavam cansados depois de usar hiper-raio e raio solar, estes 3 não estavam. Eles demoraram um pouco enquanto Shedinja começava a usar hipnose. Como o nível de domínio da hipnose não era tão alto, eles ficaram lentos, mas não adormeceram. Eles começaram a perseguir novamente e desta vez todos carregaram um raio solar e atacaram Axel. Shedinja novamente veio em socorro. Desta vez Axel estava um pouco longe para que o impacto não surpreendesse. A perseguição continuou por algum tempo e o trio novamente carregou hiper-raio. Que diabos! Não pensei que alguns Beedrills iriam causar tantos problemas, gritou Axel. Shedinja bloqueou novamente o ataque. Mas desta vez todos estavam cansados. Eles estavam bufando e bufando. Shedinja usou alguns rajada e depois hipnose e então eles finalmente desmaiaram. Axel jogou 3 Pokébolas e as pegou. Eles também tinham potencial vermelho. Nunca pensei que quase morreria lutando contra Beedrills, mas pelo menos minha sorte é boa, murmurou Axel. Axel ganhou 15 litros de mel, o que foi uma conquista. Quando ele estava navegando na missão da associação, ele encontrou uma missão de despertar brilhante pedindo 10 litros de mel Beedrill. Ele completou essa missão sem pensar. O máximo que ele ganhou nesta batalha foram os Beedrills com potencial vermelho. Era muito raro encontrar Pokémons com potenciais vermelhos e superiores e ele capturou 5 deles. Ele planejava vendê-los para comerciantes de Pokémon por um preço alto, mas sua busca não foi concluída. Ainda restavam 2 Beedrills e um deles era muito forte. Então ele esperou até a noite por essa batalha. Beedrill é um Pokémon do tipo inseto, então não teria visão noturna como Shedinja, já que Shedinja é um Pokémon do tipo fantasma. E ataques de Shedinja como hipnose e sombra furtiva mostrariam bons efeitos durante a noite. Então ele esperou pela noite curando seus ferimentos. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.